Não deu. Eu tentei. Só vi umas perninhas curtas dele. Bom, o que André Surak falou? Já que antes ela tinha dito que não queria mais ser pastora, mas não tinha dito por quê, você falou que agora ela falou tudo. Você lembra que ela tomou essa decisão lá em 2014, né? Quando ela quase morreu devido lá a ter colocado hidrogel, tem MMA, ela teve infecção nas pernas, quase perdeu as pernas. Ela repensou, né, a vida dela. Repensou muito a vida, encontrou Deus, enfim, se achou ali na fé, ela conseguiu se recuperar. Isso, e eu vou dizer que a fé, de fato, ajuda muita gente. Nossa, muda a vida de muita né? gente. Né? É mais ou menos, mal comparando o que a gente está passando com a pandemia. Todo mundo vai se ressignificar no que era importante para cada um, né? E por conta disso, a Andressa mudou a vida dela, né? Virou evangélica, deixou pra trás toda aquela história de Vici-Miss Bumbum que ela foi, um passado cheio de revelações polêmicas, com livros polêmicos. Aquele livro dela, né? Prostituição, drogas, enfim. Na época, ela participou de reality shows também, causou dentro de reality. Foi a cuspideira, né? Foi ela, né? Agora vamos ver o que ela falou. Carininha, que ela cuspia? Não. Quer ver o Matheus? Ela cuspiu no reality. A cara das outras pessoas. Concentrado, né? Ela era bem doidona nessa época. Eu conheci ela nessa época. Ela falava tudo. Nossa Senhora! Por isso que ficou marcado na cabeça de todo mundo da mudança dela depois que ela virou o oposto, né? Sim. Exatamente. E agora todo mundo ficou assustado com essa volta dela. E hoje ela fez revelações. Ela resolveu desabafar nas redes sociais e fez duras críticas à igreja. Ela fez duras críticas à igreja? Por quê? O que decepcionou ela? Ela disse que ela foi mais rejeitada na igreja do que na prostituição. Nossa, ela falou isso. Nossa, de sério, mas de preconceito? De preconceito e de várias outras do coisas. Que ela já tinha, do que tinha sido? Não, coisas recentes. Ah, recentes? Não é do que no passado ela tinha sido? Não, no passado ela foi perdoada, foi tudo certo. De coisa agora? Presente dentro da igreja? Presente dentro. Gente, mas por quê? Quer dar uma lida no post dela ali? Eu quero. Você consegue aí? Vamos lá. Gente, eu não escondo nada de ninguém. Nos últimos meses passei por uma decepção tão grande que literalmente rasgou meu coração. Não consegui nem estudar. Vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso. Dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável. Nunca me senti assim nem no tempo da prostituição. Nossa. Sei que Jesus não tem nada a ver com isso e a obra de Deus é feita por pessoas falhas. Fui excluída de grupos, fazendo eu me sentir como se eu tivesse demônios por deixar de fazer parte da instituição. Se eu falasse tudo o que aconteceu comigo nesses últimos anos, vocês se escandalizariam e eu teria virado ateia. Gente, mas o que pode ter acontecido com ela? Assim, tudo bem, fazer parte de ser excluída de grupos, infelizmente isso acontece, né? É triste, mas acontece. É excluído, mas... Eu acho que ela teve uma grande decepção. Não, mas a decepção foi muito grande, porque ela não ia se expor assim, e daqui a pouco a mamãe vai dar a opinião dela também sobre esse assunto, e você também faz a mesma coisa no nosso canal do YouTube, tá? Gente, sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. A gente estava aqui falando sobre André Surak. Sim. Lembra, 6 anos depois que ela saiu do reality show e passou por todos aqueles problemas de saúde que foram muito sérios, ela quase morreu várias vezes. Ela se dedicou à igreja, e o problema não é, no meu ponto de vista, a igreja, muito pelo contrário, cada um tem que buscar o caminho que vai fazer você se encontrar naquilo que você acha que é legal, e ela fez isso por 6 anos, mas agora ela veio, Maria André Surak, dizer que ninguém imagina o que ela passou na igreja, por que ela resolveu sair. Ela disse que ela foi mais ela foi mais rejeitada na igreja do que na prostituição. Olha, gente, que sério. Pesado, né? É pesado. Vamos ler de novo aquele trechinho que você Vamos ler, vamos ler. Professor, depois a gente lê o resto do post. Sim. Tem 2 lados, ó. Olha só. Bom, resumindo, ela falou que não esconde nada de ninguém, né? Mas nos últimos meses ela disse que passou uma decepção muito grande, que rasgou o coração dela, que ela não conseguiu mais nem estudar, teve que trancar a faculdade de jornalismo. Dedicou os últimos 6 anos da vida dela para Jesus, como todos sabem, mas ela disse que acabou se sentindo como um objeto descartável. Nunca me senti assim nem no tempo da prostituição, foi o que ela disse. E ela falou que o problema não é a igreja em si, mas sim as pessoas, mas o que as pessoas fazem em nome dele, né? Em nome dele. Aí tem a segunda parte. Tem a segunda parte, olha lá.
Mas, graças a Deus, no hospital, em 2014, estive frente a frente com a morte, passei por uma experiência pessoal com Deus e sei que Jesus é vivo. Hoje, como todos sabem, tenho contrato, olha isso que ela falou, tenho contrato com a Record aqui no Rio Grande do Sul e dependo financeiramente do meu salário e o mesmo vai até março do próximo ano se eles não me demitirem até lá. Como já fizeram da outra vez que eu estava em São Paulo, quando desobedeci a orientação que recebi e casei com o pai do meu filho. Ela foi demitida porque casou com o pai do filho dela? Gente, mas vou te falar uma coisa, eu não sei, eu não acho que a Record, sinceramente, meu achismo, minha opinião pessoal, eu não acho que a Record demitiria ela porque ela casou com o pai do filho dela. Sim. Eu acho que pode ter sido corte, pode ter sido tantas coisas, ou então, olha, estamos gastando. Mas na época passada que ela disse que quando ela casou, ela foi demitida. Depois foi recontratada. Foi recontratada. Então, da primeira demissão, você não acha, Mamá? Que não, esse não seria um motivo? Eu acho que também precisa ver quanto tempo ela faltava no serviço por causa do casamento. Também tem todo esse lado. Os dois lados. E tem o lado econômico também, né? Sim. Então a gente não sabe. Agora, o que eu vejo nessa história dela contando agora é que ela não está contra a igreja. Ela está contra algumas pessoas e alguns grupos que ela teve contato na igreja. Mas ali no post dela, no final, né, Rafa? Ela fala, quer ver? Deixa eu pedir para os meninos colocarem, porque tá tão pequeno. Tem aqui, ó. Tem aí? Aqui, ó. Quer ler? Não, pode ler, pode ler. Ela complementa dizendo assim, a questão em pauta é, amo a igreja, mas não consigo mais ir na igreja. Peguei ranço, pois falam que uma vez afastado, ficamos 7 vezes piores do que quando chegamos. Então não quero ficar ouvindo isso. Isso está me fazendo mal, não quero e não vou voltar a ser quem eu era. Aí eu vou dizer uma coisa, eu não sei se você vai concordar comigo, Mamá. Eu respeito todas as religiões, mesmo porque eu não tenho uma definida, eu pego várias coisas de várias religiões que eu acho que são boas para minha vida naquele momento e eu sigo aquilo que eu acredito. Mama, eu sei que também pensa da mesma forma, né, Mamá? E a culpa... Somos ecumênicas. E a culpa não é a igreja, não é a religião, é o que muitas pessoas fazem em nome de Deus, né? O que ela pode procurar agora é uma nova congregação que não faça isso que fizeram com ela. Ou a mesma igreja, mas com outro endereço, com outros grupos que tem uma mentalidade diferente, isso né? Aí. Porque ela teve a experiência com Deus, ela disse. E foi boa, segundo ela. Ela teve experiência com Deus e disse que Jesus é vivo. Ela disse isso. Então ela não está descrente. Entendeu? Agora que ela precisa cuidar da vida dela sim, do jeito que ela pode fazer, do jeito que ela pode se sustentar, sendo modelo, sendo atriz, sendo o que ela quiser. Entendeu? Não pegar um rótulo, uma estampa colocada, a evangélica tem que ser assim. Não é assim, Não, não é. E outra coisa que eu acho é que a Andressa devia, meu singelo ponto de vista, o que eu faço comigo mesmo, não se expor tanto no momento que a gente está triste, está magoada, está chateada, está brava mesmo. Guardar isso para si, porque depois a gente pode se arrepender. E ela disse que voltou com os tratamentos psiquiátricos, mas porque ela é uma bom. borderline controlada, né? Ela já disse que já foi mas isso é bom, assim. gente. Isso é bom, e sinal que ela está consciente. Mas que a gente repense, porque às vezes o que a gente fala no momento de tensão, no momento que a gente está chateado, magoado, está infeliz, pode ser aquilo que depois vai prejudicar mais a gente no futuro. Lá na frente. Porque a gente generalizou. E aí fala que a Igreja Universal que é o problema. E não é a Igreja Universal que é o problema. É, muitas vezes, um grupo de determinada denominação. Sim. E pode ser qualquer uma. Pode ser, né? E você, quando vai, gente... É religião, não precisa ser só mulher. E a gente está cansado de saber, né? Que tem esse tipo de pessoa em qualquer lugar. Tem. Agora, o que a gente sabe que é chato, né, mamãe? Quando a pessoa está dentro da igreja falando em nome daquela instituição religiosa, e aí fala coisas absurdas e age de uma forma que pode denegrir a todos os outros que têm justamente uma atitude contrária ao que essa pessoa está dizendo. Então, o que a gente tem que fazer? Aquilo que a gente prega. Se você prega uma coisa e não faz igual, então você que está errado, mas não é a igreja. Não é a igreja. Mas é difícil conseguir separar isso, né? É verdade. É bem complicado. E esse conselho que você deu, das pessoas pensarem antes de falar, isso já era uma coisa antiga. Minha nona falava, pensa até 10,
Antes de falar qualquer coisa e depois dos 10, morde a língua. Então, e sabe por que quê? você não fala. Mas sabe por que eu tô falando isso, mamãe? Rafa, se eu estiver enganada, me corrige. A Andressa não chegou a falar que ela tá pensando em processar a igreja? Falou. Ó, no post dela, Então, ela fala assim, ó. Conversei amigavelmente com a igreja para eles me devolverem as doações que fiz nos últimos anos, mas infelizmente não tive retorno ainda. Não queria entrar na justiça. Ou seja, se não tiver retorno, ela vai. Mas pera um pouquinho, gente. É doação, né, cara? Então, mamãe, eu pego e faço uma doação. Aí as pessoas não fazem o que eu quero. Falam, me devolve minha doação de 6 real aí? Não dá, não pode. Não dá, né? Então, mas pode ser que vá parar na justiça essa história, né? Na justiça pode parar qualquer coisa. Sim. Agora tem um negócio nessa história. A gente tem que ter validade, né? E tem uma mágoa dela gigante. Nossa, ela gigante. Tá ferida, ela né? tá feridaça. Fizeram alguma coisa ali com ela que talvez esse grupo, seja quem for, mas, ó, aqui, né? Quantas vezes já aconteceu com a gente? Não digo nem religião. Vai. Na vida, né? Na família. Na família, em qualquer canto. Às vezes, em determinado momento da vida, você é excluído de um grupo. Sim. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Um beijo pra Andressa Urach, que ela fique bem, viu?